Você já ouviu falar de ciclos econômicos? E por qual motivo que é tão importante saber em qual fase do ciclo econômico que a gente está, antes necessariamente de escolher o ativo que a gente vai compor o portfólio? Então nesse vídeo eu vou te explicar por qual motivo que é interessante a gente conhecer em qual momento do ciclo econômico, qual o estágio do ciclo econômico a gente está, para depois ali escolher qual ativo que a gente vai ter preponderantemente no nosso portfólio, com mais peso, com mais robustez. Então, nesse gráfico aqui, a gente faz uma divisão de 6 ciclos, né? São 2 ciclos econômicos, o ciclo contracionista e o ciclo expansionista, dividido ali em 6 ciclos. Basicamente, olhando, se você olhar o passado da economia, a gente olha ali que esses estágios acabam acontecendo com muita recorrência. Então a gente separou aqui em 6 estágios do ciclo econômico, sendo que esses estágios se repetem ali em 4, 5 anos. O ciclo contracionista, quando você começa a ouvir, né, notícias, olhar na TV que a inflação está muito alta e o Banco Central precisa ali intervir, fazer ali um aumento na taxa de juros, a gente está falando ali de que inicia-se ali um ciclo contracionista. Muito provavelmente nesse momento a inflação está alta, o juro está baixo, mas o juro futuro, né, a gente sempre trabalha com o juro à vista e o juro lá no futuro. O juro futuro ele começa a empinar e começa a ter ali, né, uma taxa, uma previsão de taxa mais alta lá na frente. Nesse primeiro momento do ciclo contracionista, a gente tem aqui o estágio 1, comprar títulos. Para quais títulos que a gente vai comprar? Tesouro direto, por exemplo. Então, o tesouro direto mais longo que a gente puder, com mais longo o tesouro direto maior é o efeito de marcação ao mercado, que a gente diz. Com mais curto, mais defensivo ele fica, né? Menos oscilações no preço a gente tem dado a oscilação na taxa. Então, a gente compra títulos pensando justamente com essa finalidade para quando as coisas se acalmarem nesse estágio 1. E aí o Banco Central começa ali, né, um movimento de elevação na taxa básica de juros para conter a inflação. A gente ainda está nesse momento contracionista. O que acontece com o preço das ações? Quando você tem um aumento na taxa de juros e dado que o preço de qualquer ativo que a gente tem no mercado financeiro é um ativo no futuro, né, a expectativa de geração de fluxo de caixa desse ativo no futuro, trazida a valor presente por uma taxa. Se essa taxa é alta, o preço é baixo. Então, necessariamente, quando você tem um aumento de taxa de juros, a bolsa começa a cair. E aí você começa a ter ali oportunidades de compra de ativos, compra de ações, com uma taxa de juro mais baixa. E é nesse momento, estágio número 2, que a gente pensa ali em comprar ações. Num terceiro momento, né, o Banco Central já fez ali a elevação dos juros, a gente já chegou num platô ali que, né, poxa, o juro chegou a 14%, 15%, a gente sabe historicamente que a economia brasileira acaba trabalhando ali, né, perto dessa taxa num juro máximo, e aí o mercado começa ali a sinalizar, poxa, será que, né, o Banco Central pode reduzir os juros? Nesse momento a gente está indo do estágio 2 para o estágio 3, e aí é interessante começar ali colocar um peso mais forte no portfólio em ativos sensíveis, né, à inflação, que rendam, indexados à inflação. Por quê? No momento que o juro começa a baixar, lá na frente a gente já tem ali uma inflação contratada, dado que se você tem uma redução de juros, a economia ela não cresceu sua capacidade de produção, essa redução de juros vai fazer com que a economia tenha ali mais procura, tenha mais demanda e não necessariamente você tenha ali um aumento da capacidade ofertada. Então, essa redução de juros faz com que a gente tenha ali uma inflação contratada lá na frente. E aí iniciou-se um ciclo expansionista. O Banco Central começa a reduzir juros, a inflação, né, já está, de certa forma, um pouco mais controlada, um pouco mais ancorada, se a gente quiser falar um termo mais bonito. E aí a gente tem ali, num primeiro momento, a possibilidade de vender os títulos que a gente comprou no estágio 1. A gente faz aquela venda, né, faz a marcação ao mercado nesse estágio 4. No estágio 5, as ações começam ali, a bolsa começa, né, a ter um retorno, começa a mostrar, fazer um canal de alta, né, um pivô de alta, as ações começam a valorizar um pouco mais. No estágio 5 a gente começa ali a vender um pouco mais as ações para realocar o portfólio, rebalancear o portfólio. E no estágio 6, os títulos que a gente comprou ali no estágio 3, indexados à inflação, já estão surtindo um efeito bem benéfico, porque essa inflação começa a voltar. Esse fluxo ele se retroalimenta constantemente. Então a primeira pergunta que o investidor deve fazer na hora de compor um portfólio não é vou comprar fundo imobiliário, vou comprar título, vou comprar ação, de qual setor? Não. A primeira pergunta é em qual estágio do ciclo econômico
a gente está. Faz sentido comprar quais ativos nesse estágio do ciclo econômico? Aqui na Ativo Investimentos, quando a gente vai fazer a alocação de portfólio dos nossos clientes, independente, né, além do risco que a gente olha do portfólio que o cliente quer seguir, o tamanho, o horizonte de investimento da carteira do investidor, a gente vai lá na hora de fazer a composição do portfólio, a gente olha em qual cenário que a gente está do ciclo econômico. Tem cenários que os juros estão altos, e aí olhando um pouquinho mais da fatia de renda fixa, a gente pré-fixa ativos, que é o cenário agora, né? Que a gente está no cenário agora, eu classificaria que a gente está num cenário aqui no momento de 1 para o 2, né? A gente tem títulos pré-fixados que estão pagando taxas bem interessantes ainda para 2, 3 anos. A gente tem o Tesouro, uma possibilidade de marcação ao mercado com uma chance de um rendimento bem interessante para o futuro, e a gente tem ações com preços bem atrativos. Então, o Banco Central está ali com uma taxa de juros em seu ápice, né, em 15%, já havendo ali, né, perguntas sobre quando essa taxa de juros começa a cair. Então a gente classifica aqui que a gente está nesse estágio de 1 para o 2. No momento que o Banco Central ali, sinalizar que na próxima reunião, né, tendo em guidance de que as próximas reuniões teremos ali redução de juros, aí a gente passa para o cenário 3 e aí começamos ali já a ir para o ciclo expansionista quando efetivamente esses juros caem. A gente está à disposição para ajudá-los e tomarem ali melhor decisões com os seus investimentos no futuro. Grande abraço, até o próximo vídeo.